Bom, queria dizer que eu gostei muito do conteúdo que foi abordado durante a aula. Acredito que a gente conhecer cada vez mais como que o nosso corpo se comporta fisiologicamente, tanto no meio líquido como no meio terrestre, vai agregar cada vez mais conhecimento para nós que futuramente vamos lidar com isso, né? Com exercício físico, com o corpo humano e como ele vai reagir a tal maneira. Então, queria dar parabéns, que eu gostei muito do conteúdo mesmo. Bom, uma das coisas que me chamou bastante atenção no começo da aula e que eu consegui fixar bem foi que uma pessoa mais musculosa, com uma maior composição muscular, ela tem mais dificuldade para boiar do que uma pessoa com maior teor de gordura no corpo. Né? Isso se dá pelo fato que o músculo ele fica mais denso no meio líquido. Né? E outra coisa que me chamou bastante atenção foi que dentro do meio líquido o nosso corpo, a gente fica mais leve, né? O nosso peso corporal ele sofre uma queda de cerca de 50%. E acredito eu que isso se dá até mesmo pela força do empuxo. Outra coisa que me chamou bastante atenção também foi a questão das forças físicas, né? Que é a hidrostática, que é, por exemplo, a força que a água exerce sobre o nosso corpo, né? A hidrodinâmica, que é quando a gente está se movimentando na água, e a termodinâmica, né? Que em relação à temperatura da água e a nossa temperatura corporal. Bom, sobre o nosso sistema cardiovascular, uma das coisas que me chamou bastante atenção é que ele se modifica dentro do meio líquido, né? Foi interessante descobrir que há um maior retorno venoso dos nossos membros inferiores para a região do tórax. E isso se dá muito pelo fato da pressão hidrostática exercida sobre o nosso corpo. Outro fato que me chamou bastante atenção na aula foi que, até por assimilar um pouco mais com as vivências que eu tive, porque eu tenho um amigo que tem problema de asma e, tipo, quando a gente era pequeno, ele fazia natação. E a mãe dele não gostava que ele faltasse da natação. E eu não entendi o porquê. E a gente chegou até discutir na aula que a natação ela dá um estímulo legal para os músculos respiratórios do nosso organismo. Né? De certa forma, ela deixa ele um pouco mais hipertrofiado, podemos dizer, mais forte, mais resistente. Né? Ela melhora o nosso condicionamento cardiorrespiratório. E para pessoas que têm problema de asma e bronquite, a natação é muito interessante, muito relevante. Bom, na parte de termorregulação, uma das coisas que me chamou bastante atenção na aula são as maneiras que a gente perde calor no meio líquido, que é por condução, quando a gente está parado na água, ele vai perdendo calor corporal, e por convecção, quando a gente está no meio de água corrente e a gente também vai perdendo calor corporal. Uma das coisas que me chamou bastante atenção também foi de como o nosso corpo reage quando a gente está no meio líquido gelado, né? Que a temperatura corporal nossa vai lá embaixo. Há uma descarga de hormônios como adrenalina e noradrenalina que estimulam uma contração muscular mais rápida, né? Que gera aquele tremor que nada mais seria do que o aumento da nossa temperatura corporal, né? Uma das coisas que também me chamou bastante atenção durante a aula foi que para a realização de alguma atividade no meio líquido, a temperatura da água, se eu não me engano, o ideal seria mais ou menos 34 graus, porque elas estando abaixo, elas estando abaixo disso, a gente vai perder calor na água, né? E ela estando uma temperatura mais elevada, pelo fato da gente já estar fazendo algum exercício físico, a temperatura corporal nossa tende a aumentar. E a água estando mais quente ainda, o indivíduo, a pessoa que estiver fazendo esse exercício físico na água, na piscina, ela tende a passar mal.
E aí, sobre o sistema urinário, que me chamou bastante atenção foi que quando a gente estiver dando alguma aula e o aluno pedir para ir no banheiro, a gente deixa, porque estando no meio líquido, a atividade simpática do nosso organismo ela diminui e também diminui o hormônio diurético. Isso faz dar mais vontade de urinar. Então, essas foram as coisas que eu consegui absorver com mais facilidade da aula e é isso.